meu ciclo de pedir o apoio do presidente Lula passou, foi um momento, até porque eu tinha sido agredido pelo ex-presidente Bolsonaro como prefeito. O senhor já esteve lá na Não, arena? Não esteve? Nunca fui Pretendi. convidado. Eu perdi uma eleição. Hoje eu te falo, eu perdi uma eleição por um rio de mentira que foi julgado contra mim. O presidente Jair Bolsonaro não pode se candidatar nas próximas eleições para presidente. O Zema poderia ocupar esse espaço no bolsonarismo? Não. O senhor acha que não? Não. Por quê? Porque não tem o que mostrar. Cadê a recuperação da malha viária? Cadê o Estado no trilho? Isso, assim, seria uma mentira de promessa de campanha? O senhor avalia ou não? Ou é não conseguir concretizar? Não consegui, não. Era mentira. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nosso convidado hoje aqui na FM O Tempo, você, torcedor do Atlético, certamente conhece, mas também quem acompanha a política, há de se lembrar, claro, do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também ex-candidato ao governo de Minas Gerais, está aqui na nossa bancada da FM O Tempo para conversar conosco. Calil, seja muito bem-vindo mais uma vez à FM O Tempo. Obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia. Então não deixa eu passar sem apresentar também aqui. Está aqui ao meu lado direito, Thalita Marinho, nossa coordenadora da FM O Tempo. Tudo bem, Thalita? Como vai? Tudo bem, Guilherme. Prefeito, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. E nossa editora de conteúdo de política, Cíntia Castro. Como vai, Cíntia? Bom tê-la conosco também. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com essa bancada e, novamente aí com o Calil. Calil, vamos começar a nossa conversa para falar, evidentemente, de política. Quais são seus planos para 2024? O senhor vai participar da eleição de Belo Horizonte de que maneira? E essa é uma pergunta que o mundo político tem feito recentemente. Onde Alexandre Calil estará? Como observador ou como um participante do pleito desse ano? Guilherme, eu ainda não decidi isso, sabe? E eu não, quando eu decido, eu falo. Eu estou avaliando, eu não sou um cara que caminho sozinho, né? Nós temos um grupo. Está todo mundo conversando sobre as possibilidades, né? Então, nós nos reunimos, já estamos nos reunindo e estamos conversando sobre isso. E nós temos dois caminhos dois caminhos claros. O primeiro é participar e o segundo não participar, né? Então, nós não somos obrigados nem a não participar. Eu estou fazendo essa obviedade, mas é porque... Não, mas você vai participar com quem? Não, eu posso não participar. Então, acho que eu não tenho essa obrigação, porque é muito importante a gente não ter a obrigação moral de participar, né? Porque parece que eu tenho comigo um sentimento sempre que posso o uso, que é a da gratidão. Se eu for grato a alguém, eu teria que participar. Não é o caso. Então, eu vou fazer uma avaliação muito tranquila, muito liderando esse grupo na eleição municipal, porque eu não lidero esse grupo em outras eleições, mas ainda nós não definimos nada. Calil, assim, entre os nomes que estão postos, né? O senhor teve encontros recentes, assim, o senhor já se encontrou com o Carlos Viana, com a Duda Salabert, o senhor já teve encontros com o prefeito Fuad. Tem alguma afinidade maior em relação a esses pré-candidatos? Olha, eu encontrei com o Rogério Correia, né? Eu encontrei com a Duda, encontrei com o Fuad, encontrei com o Viana, encontrei com o Tramonte, né? E eu sou amigo de todos. Eu sou amigo de todos, tenho todos em ótima conta, então falar em afinidade seria até um desrespeito a algum deles, de certa forma. Eu tenho afinidade com todos eles. Conversamos muito bem com todos, mas aquilo que eu disse anteriormente, eu não tenho compromisso com nenhum deles e isso nos deixa o nosso grupo muito à vontade para resolver o que fazer na eleição municipal. Eu queria perguntar especificamente do Mauro Tramonte, porque é uma informação que chega até a gente, mas a gente não perguntou diretamente. Ele seria um que estaria com mais possibilidade de ter o seu apoio? Olha, eu não tenho... Eu não defino possibilidades eu não sei como é que se avalia isso, não. O Tramonte é um querido, um amigo. Foi no meu comitê quando eu era candidato ao governo de Minas. Eu tenho por ele um apreço enorme, entendeu? E tenho uma relação muito boa com quem está em volta dele, que é o pessoal da Record,
eu gosto muito do pessoal todo que está em volta dele, do Gilberto Abramo, eu tenho uma ótima relação, mas tem com o Fuad, mas tem com a Duda, eu tenho com o Rogério, eu tenho relação com todo mundo. Então eu não tenho o porquê o Tramonte seria melhor que os outros. E o prefeito Fuad, ele chegou a pedir formalmente o apoio do senhor? Não, o Fuad esteve comigo 3 ou 4 vezes, nós conversamos sobre é claro que ele falou em apoio e eu expliquei para ele a minha situação, mas formalmente, nada disso, é batendo papo, eu tenho uma intimidade, foi meu secretário, foi meu vice-prefeito, mas formalmente fazer um pedido, não houve não. Calil, há alguma mágoa em relação ao prefeito Fuad? Ficou alguma coisa mal resolvida entre vocês e que poderia talvez não trazer esse apoio do prefeito Calil, do ex-prefeito Calil, ao atual prefeito Fuad para uma reeleição? Em absoluto. Nada, porque eu tenho comigo, Thalita, que quando você deixa uma cadeira, você se levanta da cadeira, né? Se eu quisesse ficar mandando na prefeitura algum compromisso comigo, eu teria ficado. Eu fiz assim no Atlético, né? Apesar deles tentarem não me esquecer, mas eu tento ser esquecido, tanto no Atlético quanto na prefeitura. Eu levantei e não tem absolutamente... Até porque se tivesse mágoa, eu já descartaria o apoio ao Fuad de imediato. E todo mundo saberia que eu também não sei guardar mágoa em segredo, não. Eu sou um falastrão em matéria de qualquer coisa que aconteceu, ia já cuspi para fora que eu tinha mágoa, que ele podia me esquecer. Não é o caso, mas não é mesmo. Não tenho nem com Viana. Não, eu tive uma mágoa porque o Viana falou que não encontrou comigo, ou o chefe de gabinete dele. Encontrou sim, foi lá no meu escritório e me chamou no gabinete dele. Encontrou 2 vezes. Então eu fico puto, é que vai e depois fala que não para dar de bacana. Encontrou sim, encontrei com todo porque eu não sou mentiroso. Então, mentiroso é o assessor dele que falou que não encontrou. Deixa eu lhe perguntar sobre a palavra gratidão que o senhor mencionou no começo da nossa conversa. Qual é o tamanho dessa gratidão com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab? Ela é a ponto de que ele possa definir o caminho que o senhor vai seguir nessas eleições a partir de um pedido dele? Ou essa decisão inevitavelmente será somente de Alexandre Calil? Com que parcela da participação do partido nisso? Eu sou muito cuidadoso nisso, sabe, Guilherme? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Kassab, todo mundo sabe disso, porque, como eu disse para a Thalita, eu falo as coisas, eu verbalizo o meu sentimento. Eu não preciso nem de comprar rádio para falar o que eu penso, nem de comprar televisão. Eu tenho boca e tenho coração e personalidade para isso. Então, o que acontece é o seguinte, eu tive uma conversa com o Kassab há mais de ano atrás, tratando da eleição municipal. Eu tenho uma gratidão enorme, um respeito enorme. Aliás, eu troquei mensagem com ele hoje, coincidentemente, antes de chegar aqui. Mas eu acho que se fosse para acontecer alguma coisa, provavelmente o presidente Kassab já teria me chamado para uma conversa, e o que não aconteceu. Ele sabe da minha posição de independência no caso, até porque o PSD é um partido diferente, né? Porque ninguém pode exigir que eu apoie alguém quando o próprio partido não exigiu que o PSD me apoiasse na minha eleição, que ninguém me apoiou, né? Então eu tô muito à vontade e por isso que eu me sinto muito confortável no PSD. E assim, Calil, o Fuad, que é do partido, ele é uma opção ainda ou ele já está totalmente descartado nessa sua análise de quem que o senhor poderá apoiar? E eu queria emendar perguntando, o senhor se mantém no partido ou tem alguma intenção de sair em algum momento? Não, olha, o Fuad talvez seja o candidato, o pré-candidato, que tem um apoio mais importante, né? O Fuad é apoiado pelo presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que fez uma declaração sólida, que exigiu a saída de um grupo político da prefeitura, pelo menos eu li no tempo. Então, eu não sei se é verdade. Então, quer dizer, o Fuad está muito bem apoiado. Eu tenho o apoio do Rodrigo Pacheco, que é o segundo cargo mais importante desse país, e que ele já está sustentado politicamente por apoios importantes, né? Então, eu não vejo qualquer
dificuldade do Fuad ser carta fora, ou já saiu, porque ele hoje, de todos os candidatos, né, você tem aí um deputado apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, um apoiado pelo ex-presidente Lula e ele apoiado pelo presidente do Congresso. Então são 3 que já têm respaldos políticos importantes para disputar a eleição. Então você não pode falar que um candidato desse está fora do contexto, né? Agora cabe ao Bolsonaro, ao Lula e o Rodrigo vir cá fazer as campanhas em Belo Horizonte. Isso se mantém no partido. É claro, olha, o PSD tem dono, tem quem manda em Minas Gerais, tá? Chama Gilberto Kassab. O resto, eu já falei isso na eleição de governador, né? Ninguém manda nada aqui, nada, é zero. Quem manda chama Gilberto Kassab. Se ele não quiser que eu fique no partido, ele não vai ter nem que me expulsar, é só ele me dar por telefone ele me tira do partido. Agora, Calil, a gente está falando desses apoios, né? O senhor citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula, o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco, mas o senhor sabe, eu pelo menos acredito que eu tenha consciência do quão importante é o apoio do senhor. Não diferente disso, vários encontros nós já citamos aqui, e uma especulação. O Guilherme abriu essa entrevista dizendo: o mundo político quer saber quem Alexandre Calil vai apoiar. Em que momento o senhor percebeu que esse apoio do senhor seria tão importante e talvez possa ser decisivo para a eleição de 2024 em Belo Horizonte? Olha, eu tenho dito isso, sabe, Thalita? E a gente, quando fala uma coisa, a gente tem que estar convicto, não cada dia fala uma coisa. Todo apoio é importante, né? O que foi feito na minha gestão, o que nós passamos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, foram momentos absolutamente únicos, né? Porque veio aquela chuva, aquela tromba d'água, veio aquela pandemia. Então foi um negócio assim, nós tínhamos que nos abraçar na Prefeitura junto com o povo, uma tragédia atrás da outra nos abatendo. Então eu acho que eu fui um prefeito que marcou a cidade. Então eu tenho aí o que se chamam, né, de recall, de um carinho da população por tudo que foi feito, ódio também, né? Então eu acho que o apoio de todo mundo que é carinhado, que tem o carinho da população de Belo Horizonte é importante e pode ser até muito importante. Mas ninguém, nem o Lula, nem o Bolsonaro vão carregar candidaturas, né? Porque o povo, nós temos que lembrar que a mulher está no ponto de ônibus, que precisa de médico, que precisa de remédio, que precisa de um ônibus sem goteira, que precisa de recapeamento nas ruas, de merenda decente, de creche, de professora, enfim, a eleição municipal é um pouco diferente disso tudo, né? Então nós estamos falando o seguinte: o meu apoio pode até desempatar uma eleição, pode dar um plus de uma eleição que esteja muito dura. Agora, o idiota é o que acha que vai colocar um candidato nas costas e levar ele para o segundo turno para uma vitória, né? Porque nem o Lula, que é um político muito importante, faz isso, nem o Bolsonaro, que é muito importante, faz isso. Imagina eu. Então, eu não me iludo com isso, não. Sei, sim. Também não sou bobo, não sou idiota. Eu sei, sim, que o meu apoio pode desempatar uma eleição em Belo Horizonte, pode dar um plus para um candidato. É claro que eu sei. Mas eu aprendi a fazer o seguinte: e qual é a minha responsabilidade com essa população, com o futuro governo? Né? Qual é o compromisso desse futuro governo comigo? De colocar o meu nome em alguma coisa que não é grandes nomes, não, mas eu zelei muito por ele junto à população de Belo Horizonte. Então eu tenho muito cuidado de retribuir o carinho dessa população comigo, tendo responsabilidade para que, se tomar algum partido, não vai ser por escolha pessoal ou por benesse pessoal, porque não tem nada na prefeitura que me interesse, porque eu fui prefeito, eu tinha todos os cargos, eu tinha todas as secretarias, eu tinha tudo a meu dispor e renunciei isso por 3 anos
Então não tem nada lá que me interessa a não ser o atendimento da população. A atual gestão na Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Fuad, zela por esse legado que o senhor mencionou, que é lembrado pelo eleitor? Ela faz aquilo que o senhor gostaria de ver feito se estivesse sentado naquela cadeira? Bem, cada prefeito é um prefeito, né? Então, a Cíntia aqui é editora, ela tem uma linha de edição. Se trocar, por mais que a pessoa trabalhe com ela, já é outra cabeça, é outra pessoa. Então, eu sou completamente diferente do Fuad para governar. Isso não tem a menor dúvida. Eu tenho muito mais defeitos e tenho algumas qualidades. Mas eu sou completamente diferente do Fuad para governar Belo Horizonte. Calil, e hoje, nesse cenário que a gente tem aí, o senhor vislumbra quem no segundo turno? O senhor arriscaria um palpite? Quem que nós vamos ver disputando o segundo turno? Disputando o apoio do Calil no segundo turno? Não, ninguém vai disputar apoio, tem que disputar o voto do eleitor. É porque na política é o seguinte, né, assim, eu não sei, bom, vou responder direto, não tenho nem ideia, porque nós estamos, apesar de nós estarmos a 5 meses da eleição, nós estamos muito longe, né? Eu acho que o político esquece do voto, sabe? Ele só lembra do voto na eleição. Eu tenho essa qualidade. Eu lembro do voto o tempo todo. Eu lembro que o povo tem que escolher o tempo todo. Então, quando o cara senta, faz bonito, eu vejo cada barbaridade aí, em tudo, né? Na política, no futebol, em tudo. O cara não pensa na torcida, o cara não pensa no voto, o cara não pensa no povo. Agora chega a hora, agora eu quero o povo. Mas, amigão, agora o povo esqueceu. Entendeu? Agora o povo não lembra. Isso que você fez não é bom para o povo. Você devia ter pensado nisso na hora do voto. Então, agora que nós vamos ver, vamos condensar, né? Porque agora vai todo mundo pôr podre de todo mundo para fora, porque é eleição, né? O pau vai quebrar. E nós vamos ver o que vai acontecer, porque eu estava comentando outro dia, inclusive com a Amália, o seguinte: olha, o povo não cobra, o povo não lembra. E um povo que vai sendo abatido pelo esquecimento, não na eleição municipal, em todas as eleições, ele está fadado a ser enganado. Né? Então nós vamos chegar nesse ponto, ainda vou conversar sobre isso. Eu perdi uma eleição. Hoje eu te falo, eu perdi uma eleição por um rio de mentira que foi julgado contra mim. Que iam fazer, que aconteceu. Então é isso. O que as pessoas deveriam lembrar nessa eleição? Cadê os 6 hospitais que foram prometidos em campanha? Cadê o Estado no trilho? Que nós falamos que o Estado já está no trilho, está devendo 170 bilhões e com a capacidade de endividamento 240%. Deixa eu lembrar o que eu estou falando aqui. O comprometimento da Prefeitura de Belo Horizonte é de 5% da receita. O do governo do Estado é 240%. O que foi feito? Isso me derrotou, gente. Eu estou falando o que me derrotou. Não é salário de governador de 40 mil reais, não. É porque eu gritei que não ia fazer um hospital. Porque eu gritei que era mentira. Tá? Nós estamos falando de 6 vezes 4, são 2,5 bilhões de despesa por mês. Desculpa, 240 milhões por mês de despesa com o hospital. Cadê os hospitais? Quem fala nisso? Quem fala nisso? Cadê a recuperação da malha viária? Cadê o Estado no trilho? Não estão preocupados com o salário do governador. Ele prometeu o reajuste, recompor o salário, não recompôs. Isso foi só mais uma. Só mais uma. Mas o funcionário público, que faz muito bem, ele berra. Então todo mundo fica sabendo. Cadê os 6 hospitais que me derrotaram? Cadê a recuperação da malha viária que me derrotou? Não, tá tudo bem. Porque o salário dele agora é 40 mil, subiu 300%. Tá bom, beleza, passou. Isso não interessa, ele não prometeu que ia continuar com o salário dele. Ele não quebrou nenhuma promessa. Então onde é que está o povo mineiro, o grupo político mineiro, a imprensa mineira? Fala assim, ô governador, mas tá faltando aqui 6 hospitais. Está faltando colocar Minas Gerais no trilho e está faltando a recuperação da malha viária. Foi tudo prometido. Cadê?
Isso me derrotou. Eu perdi a eleição por causa disso. Minas no trilho, Minas no trilho, Minas no trilho, hospital, hospital. E eu gritando que não tinha hospital, que não tinha dinheiro, que Minas não estava no trilho. Não vai crítica de perdedor e derrotado, não, tá, gente? Isso aqui não é crítica de derrotado, né? Eu perdi. Eu estou falando que tem que ser assim no governo municipal, tem que ser assim no estadual e tem que ser assim no federal. Tá certo? Isso, Não- assim, seria uma mentira de promessa de campanha, o senhor avalia ou não? Mas- Ou é não conseguir concretizar? Não, não consegui, não. Era mentira. Não tem como. Ô, Cíntia, como é que você vai fazer um plano de recuperação fiscal e abrir 6 hospitais? Se você está proibido de contratar servidor público. Como é que o Estado, que não consegue pagar, não consegue reformar a cidade administrativa, vai manter 6 hospitais e recuperar a malha viária? Estou falando da obra da cidade administrativa, tem 11 anos. E agora o problema é que foi mal construída. Qualquer neófito sabe que o seguro de construção é de 5 anos. Tem 11 anos que foi construído. E o problema é do outro, agora nem é do PT mais, o PT já passou. Agora o problema é de quem construiu o centro. Não vai crítica de perdedor, gente. Não existe cobrança no Brasil. Não existe cobrança em Minas Gerais. Eu tenho uma desvantagem. Eu não prometi o Vilarim. Eu não prometi um centro de saúde novo a cada 2 meses. Eu não prometi nada que eu fiz para Belo Horizonte. Prometi pôr para funcionar o que tinha. Vocês se lembram disso? E aí, deixa eu lhe perguntar, desculpa interrompê-la, Thalita. Claro. Quando o senhor faz essa crítica dessa ausência de lembrança, de alguma maneira, ela vai direcionada também à oposição? O senhor está falando de um nível de debate político em que a oposição em Minas não é capaz também de apresentar esses pontos que o senhor mostrou em relação ao governo Zema? O Guilherme, eu posso te falar uma coisa? Eu não estou preocupado em cobrar do governo Zema. Sabe? Porque ele foi vitorioso no primeiro turno, ele tem legitimidade para governar com autoridade. Tá? Eu estou falando que vai chegar a próxima eleição para municipal, daqui um pouco tem a federal e estadual. Então está na hora de começar a falar assim, peraí, não promete que não vai cumprir. Entendeu? Porque cobrar não cobra. Não tem capacidade. Tecnicamente, não tem capacidade de cobrança, tá certo? É tudo distribuído assim, toma tantas secretarias, toma aqui o que tem mais emprego, toma aqui não sei o quê. E que eu acho que a fórmula do sucesso da minha gestão foi o seguinte, aqui não, aqui vai trabalhar quem sabe trabalhar e vamos tratar de política lá fora. Então, a questão é de Minas Gerais está emburacada há muitos anos. E ninguém assumiu o papel de tirar Minas Gerais do buraco. Né? Então, o Brasil está emburacado há não sei quantos anos. Ninguém assumiu o papel de tirar o Brasil do buraco. Então, se a gente sentar aqui e for falar de prefeitura municipal, demagogia e responsabilidade, cuidado que vou emburacar Belo Horizonte. Então tem que ter responsabilidade e saber o que fala. Calil, o senhor em algum momento arrependeu de ter saído da prefeitura naquele momento para disputar o governo de Minas? Talvez se o senhor tivesse continuado o mandato, o senhor acha que o resultado da próxima eleição estadual poderia ser diferente exatamente porque o senhor sairia daquele período de pandemia que foi muito conturbado e teria mais tempo talvez de mostrar que o atual governo do estado não ia conseguir fazer tudo isso que promete e essas críticas que o senhor traz aqui? Não, eu arrependido? Eu não arrependo nada do que eu faço. Foi um momento, eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida. Então, eu estava precisando de férias desde 99. Então, eu precisava de sair do jornal desde 99. Eu estava em jornal. Então, não arrependo, mas nem um minuto. Estou esperando só eu cansar de ficar aposentado. Está demorando muito e eu estou preocupado com isso. Mas eu não acho, não. Eu acho que eu saí na hora certa. Eu saí, tudo na minha vida, eu saí do Atlético na hora certa, eu saí da prefeitura na hora certa. Tudo meu é muito pensado no que eu vou fazer. Então, em momento nenhum, eu não quis voltar à prefeitura nem um segundo. Não quis ser prefeito nem um segundo.
né? Eu estava com saudade de abrir minha porta, de carregar minha sacola, de dirigir meu carro. Então isso aí é algo que eu me cobro ao contrário, sabe, Thalita? Puxa vida, por que eu não aproveitei mais a minha vida, né? O Mário Quintana falava isso. Eu fiquei velho, pô, carreguei muito guarda-chuva, por que eu não tomei um pouquinho de chuva? Né? Então é mais ou menos isso que eu penso da minha vida. Eu podia ter saído um pouco mais cedo, eu podia ter aproveitado mais a minha vida, que é uma vida muito simples. Aproveitar a vida é estar com os netos, é estar com a família, é fazer uma comida, é pegar um livro, é dar um passeio de motocicleta, nada mais do que isso. Mas eu podia ter feito isso há mais tempo. O senhor falou numa entrevista há algum tempo que em 2026 Alexandre Calil participará da política. Não se sabe exatamente em que posto, não estava definido aquele momento. Olhando para esse cenário de aposentadoria, estar mais com os netos, etc., mudou esse cenário ou Alexandre Calil em 2026 participa novamente? Não, eu acho que política, ninguém briga com número, tá legal? Então, política, a gente participa se tiver voto, né? Eu adoraria ser presidente da República, só ter voto. Eu quero ser governador, tem que ter voto. Eu quero ser senador, tem que ter voto. Deputado, tem que ter voto. Prefeito, tem que ter voto. Vereador, tem que ter voto. Então, o quadro, daqui a 2 anos, nós vamos ter ele, igual nós temos hoje. Quem tem voto, quem tem traço. Aí eu quero. Beleza, você quer, mas tem 2%, amigo. Então você vai para casa cuidar da sua vida. Ou vai um cargo menor. Você quer, mas não consegue. Não tem voto, não tem empatia, não fez nada para ninguém. Né? Então, em 2026, eu posso sair numa campanha majoritária, qualquer uma, posso sair para deputado e posso ir para casa. Acabar de cuidar dos meus netos. Isso aí são os números que vão falar. Calil, o senhor falou falando de 2026, o senhor citou essas promessas, né, não cumpridas do governador Romeu Zema. Pensando em 2026, o senhor acredita que o Zema é um nome que pode ser um presidenciável, que vá ocupar um espaço deixado aí, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode se candidatar nas próximas eleições para presidente. O Zema poderia ocupar esse espaço no bolsonarismo? Não. O senhor acha que não? Não. Por quê? Porque eu não tenho o que mostrar. Só por isso. Né? Se você sair para uma campanha presidencial, você vai ter que botar na mesa. Aqui, eu recuperei o estado de Minas Gerais. Porque o Brasil não vai cair mais no negócio de direita e esquerda, não. Isso aí, aliás, vai. Mas não vai cair mais eu vou beijar o Bolsonaro, eu vou beijar o Lula e não tem nada para mostrar, não. Vai, eu acho que quem está trabalhando, está recuperando estados, fazendo coisa, tiver currículo, apresentar. Eu não tenho nada não, viu, gente? Tá parecendo que eu estou aqui para criticar Zema, pelo amor de Deus. Vou largar esse Zema para lá, vocês trazem ele aqui e quem conversa. Eu quero falar de Zema, mas não. Porque o que ele fez está aí, é nada. Então, agora eu não vou falar, não. Acho que o jornalista tem que pegar lá e no TSE e falar, me dá aqui. O que ele prometeu, o que ele fez. Vai ser cobrado da eleição presidencial. Cara, o que você fez para Minas Gerais? O que o Tarcísio fez para São Paulo? O que o Eduardo Leite vai fazer agora para o Rio Grande do Sul? Tá certo? O que o Lula fez para o Brasil? Vai ter que todo mundo pôr na mesa o que fez, ué. Quando eu fui candidato à minha reeleição, eu mostrei o que eu fiz para a cidade. Eu não falei, olha aqui que eu sou bonito, meu olho é azul e votem em mim. Não para ter uma das maiores votações da história dessa cidade, não, ué. Eu tive que apresentar numa campanha de reeleição. Então é o seguinte, quem está em cargo, quer ser eleito ou reeleito, para alguma coisa, vai ter que mostrar o currículo e pôr na mesa. Então, quer dizer, eu não quero agredir ninguém, falar nada não. Acho que não, por causa disso. Agora, Calil, então vamos continuar falando sobre Belo Horizonte. A gente tem um dos nomes colocados aí, como um pré-candidato, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, né, que teve grandes embates com o senhor quando o senhor era prefeito. Comigo não. Quando as últimas pesquisas divulgadas pela CP2, Datatempo, as pesquisas que o jornal Tempo divulgou, o Gabriel Azevedo quase não pontua, ele tem uma pontuação muito baixa. Então, quando o senhor traz, o senhor falou isso agora há pouco, né?
Pontuou 2%, não tem voto. Você acha que está fazendo uma escolha errada? Ou que de fato vai manter o nome de Gabriel Azevedo ainda até chegar a outubro? Olha, nós estamos aqui discutindo eleição para Belo Horizonte e Tetaleta, então não vamos falar de traço. Nós temos que falar do Tramonte, do Viana, do Bruno, né? Da Duda, do Rogério e, obviamente, do Fuad. Então, nós vamos falar aqui desse rapaz aí que é presidente da Câmara, daquela menina que é secretária do Zema, e nós não vamos falar de eleição. Então, isso aí não existe como candidato. Então, nós temos que falar de quem realmente tem chance de ir para o segundo turno. O senhor teve foco muito importante durante as suas gestões, né? A primeira e a segunda, em uma melhoria das condições de saúde, né? Essa foi uma questão que era muito candente e é ainda para o eleitor a cada nova pesquisa que nós fazemos, aliada à segurança pública, a coisas dessa natureza. Então eu vou dar de barato, como se saúde tivesse sido um campo em que o senhor se viu exitoso. O que Alexandre Calil olha para a Prefeitura de Belo Horizonte por uma necessidade da cidade que ainda precisa ser contemplada? Eu vou tentar mencionar uma aqui que possa ainda não ser resolvida do ponto de vista do cidadão. A qualidade dos ônibus de Belo Horizonte ainda está distante do ideal. Esse é um problema, tem outros que o senhor vê e olha como cidadão belo-horizontino, como ex-prefeito, e diz, isso aqui não está resolvido. O Guilherme, existem dois problemas que eu tentei muito e acho que até facilitou, porque agora deram subsídio para os ônibus, porque no meu tempo não tinha, era zero. Então a minha luta era mais difícil. Mas existem dois problemas, sinceramente, que são problemas absolutamente nacionais. Tá certo? E você não citou. Primeiro, é morador de rua. Isso é um problema nacional, é um problema federal. Quem está morando na rua é um problema macro. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem em Tóquio. Morador de rua em Tóquio. Um grande problema para Tóquio. Nova York nem se fala. Estados Unidos nem se fala. Então, transporte público tem que ser resolvido e morador de rua tem que ser resolvido, mas pelo governo federal. Não vai adiantar subsídio, não vai adiantar nada. Então a gente mitiga o problema. A gente tenta mitigar, diminuir o sofrimento do transporte público. Mas seria profundamente injusto e demagógico qualquer candidato a prefeito falar em transporte público que vai solucionar, porque não vai. E o próximo ainda vai assinar um novo contrato de concessão, né? Que ainda é pior, que ainda vai sobrar para ele, porque o último que assinou, acho que foi o Fernando Pimentel, apanha até hoje. Então já tem a próxima vítima que vai apanhar 20 anos. E vai ser tudo colocado, xingado, esculhambado. Esse é outra vítima. Então, esses dois problemas de transporte público e morador de rua, o prefeito tem obrigação de diminuir esse problema. Mas nenhum candidato vai resolver. O senhor faz a mesma avaliação em relação ao metrô, Calil? Porque a gente até brinca aqui internamente, sempre que vem alguém fala sobre o metrô, né? O metrô de Belo Horizonte, a expansão do metrô na região metropolitana, tem vários pais. Na verdade, ninguém consegue. Eu tenho 30 anos e ouço a história do metrô há 30 anos. Ninguém consegue resolver de fato. É claro que seria uma resolução viável e muito interessante para a população da região metropolitana, para quem sai de cidades da região, precisa acessar Belo Horizonte e vice-versa. Mas parece que não tem solução. O senhor faz essa mesma avaliação do transporte público, dos ônibus para o metrô? Não, eu acho que nós perdemos o trem da história, né? Eu acho que os governadores perderam a oportunidade dos presidentes amigos, né? Meus amigos, e eu falo isso tanto do PT como da direita e da esquerda, perderam a oportunidade. Então você pega hoje o metrô de Salvador, nós temos que lembrar que nós estamos na terceira capital do país, né? Salvador não é a terceira capital do país, acho que é a quinta. A quarta é Curitiba. Você pega os metrôs no Rio, mobilidade urbana no Rio, São Paulo, ou Curitiba, ou Salvador, é melhor que a de Belo Horizonte. Então isso é igual ao hospital. Eu não abri o Hospital do Barreiro, a prefeitura não abriu, porque ela não tem capacidade financeira para abrir. Quem abriu foi o Michel Temer. Porque eu fui lá
e consegui abrir o hospital com ele. É igual o metrô. Não vamos querer que a prefeitura, o metrô há pouco tempo atrás custava acho que 100 milhões de dólares o quilômetro, 200, eu não sei se é 400 milhões de reais ou 400 milhões de dólares, nem sei. É uma obra muito cara. Então, é o seguinte, ser amigo do presidente tem uma grande chance. Nós tivemos agora governadores amigos de ex-presidentes, né? Não foi nem um e nem dois, e não fizemos nem um metro, nem um palmo. Né? Então, é isso aí, são oportunidades que nós perdemos. E quando aparece um palmo e meio de metrô, aparece 15 pais. Então, acho que o pai do metrô tem que ser o governo federal. Você tem que ir lá e exigir do governo federal o metrô. Então, se nós temos hoje aí, eu acho que nós citamos aí o presidente do Congresso, tem ministro lá em Brasília, tem que conversar, agora tem que sentar na mesa com o governador, né? O governador não pode desacatar o presidente da República e pedir no metrô, porque não vai dar. Calil, aqui só, falando que com a Thalita, que perguntou do Gabriel Azevedo, 2,2% que ele teve na última data-tempo. Mas eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor. O senhor falou de governo federal, na campanha para governo do estado, o senhor esteve junto com o PT, junto com o presidente Lula, e a gente percebe hoje a sensação que teve um afastamento. Eu queria saber qual que é a relação do senhor hoje com o PT, com o Lula, e teve mesmo um distanciamento? Teve, mas nada teve. Nós fizemos uma aliança que era uma aliança de oposição, né, aos governos. E ele ganhou a eleição, eu perdi. E a relação minha com o presidente Lula foi próxima, nunca com o PT. Foi próxima, acabou e ele não me ligou. E nós não conversamos mais depois da eleição. Eu continuo pensando política de um jeito, ele continua pensando do jeito dele. Tenho o maior respeito pelo presidente da República. Tive uma ótima convivência com ele, mas não é distanciamento. Ele tocou a vida para lá com a turma dele e eu fiquei aqui com o meu grupo para ver o que nós vamos fazer em Belo Horizonte e em Minas Gerais. É possível, o senhor vislumbra num futuro próximo aí eleitoral uma nova aliança ou não? O senhor não consegue enxergar esse caminho mais? Eu acho muito difícil. Eu acho que o meu ciclo de andar de pedir o apoio do presidente Lula passou, foi um momento, até porque eu tinha sido agredido pelo ex-presidente Bolsonaro como prefeito, então nós estávamos do mesmo lado. Mas eu, sinceramente, acho hoje muito difícil a gente caminhar junto, mas nunca é muito tempo, né? Então eu acho difícil, mas impossível não, porque eu nunca fiz nada com ele, nem ele fez nada comigo. Quando da sua última conversa conosco aqui de O Tempo, a Cíntia, nós tratávamos de federalização e tratávamos de regime de recuperação fiscal sem uma proposta mais concreta. Não havia ainda a clareza do que podia ser feito ou do que ia ser proposto pelo governo federal, e agora temos uma proposta marginal ali de federalização. Eu queria sua consideração, Calil, a respeito sobre as duas coisas. A primeira, o governo federal propõe uma adesão ao regime de recuperação fiscal vinculado a uma expansão de ensino. Esse é um bom caminho? O senhor acha que isso é o ideal? É uma proposta, inclusive, justa com o governo do estado, dadas as condições financeiras? E a segunda, o senhor ainda está descrente que federalização deva ser algo factível de acontecer? Olha, nós temos um problema, como todo o Brasil, político, né? Que os 3 estados que precisam muito do governo federal são a oposição. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Rio nem tanto, sim, assim, né? Sim, muito, muito. O Rio é bom porque o Rio parou, não cumpre, então fica mais fácil para ele. Como Minas Gerais, não paga nada, então fica beleza. E acho que mais sofre mesmo é o Rio Grande do Sul. Mas, mais ainda. Mas eu acho que falta um debate sobre colocar esse percentual que não vai pagar na educação. Uhum. Tá certo? Porque isso aí não é educação, é aumento para professor. Tá? Porque a educação, a municipal, ela tem dinheiro de sobra. Belo Horizonte, que eu estou falando, que é a que eu conheço. Não tem problema. Então, falta um debate maior se é educação, se é saúde, se é infraestrutura, se é esgoto. Não estou falando de infraestrutura de estrada, não, se é esgoto, se é universalizar o esgoto para a população. Eu acho que isso é um debate muito mais amplo do que Minas Gerais precisa, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Rio de Janeiro. Então, não vamos uniformizar, né? Voltando para o futebol, que nós gostamos, né, Guilherme? Eu preciso de centroavante, eu sei de goleiro.
Então, peraí, eu vou arrumar goleiro para todo mundo. Não, presidente, o meu goleiro estou resolvido. Tá certo? Eu preciso do centroavante. Para colocar na linguagem que todo mundo conhece. Então, isso é um erro grosseiro. E federalizar agride minha inteligência. Porque se é para o Estado perder, vende que vai achar uma proposta melhor. A não ser que o governo federal fale assim, ó, a CEMIG vale 5. Eu, para ajudar, vou pagar 20. Mas primeiro tem que pôr no mercado. Já que vai perder, né? Porque eu não acredito que ninguém seja apaixonado por empresa pública só por ter empresa pública. Né? Tem que dar receita, então, né? Exatamente. Então, se você tem um cachorro, é porque você gosta do cachorro. Você não vai fazer o cachorro sofrer. Então, quer dizer, ou dá lucro ou não dá lucro. Se dá lucro, deixa comigo. Ué. Por que você vai levar a CEMIG que me dá lucro? Não, mas nós queremos, é uma filosofia liberal, que nós queremos abrir mão das empresas. Então, vamos colocar na iniciativa privada para ver se vai dar certo. Agora, toda empresa municipal é melhor que estadual e toda estadual é melhor que federal. Então, nós só vamos sucatear ainda mais o que está precisando de muito investimento. Estou dando o exemplo da CEMIG, que é uma das maiores empresas do Estado. Nesse momento atual dessa negociação da dívida, o senhor enxerga que poderia estar sendo diferente? Como é que o senhor avalia a condução? Que sim. Eu acho que o governador precipitou em se lançar como liderança de extrema-direita e que o momento era de pensar no povo de Minas, no sofrimento do Estado de Minas Gerais, do povo de Minas, que está precisando muito de uma mesa para conseguir melhorar o Estado, melhorar as estradas, melhorar as condições. E o governador de Minas é muito poderoso, é o segundo governador mais importante do país e ele tem que se dar essa importância para tentar resolver o problema que ele sentou na cadeira para resolver. Em relação assim, a gente está vivendo essa tragédia, todo mundo acompanhando do Rio Grande do Sul, do ponto de vista político, pensando em Minas Gerais, o senhor consegue ver erros e acertos que os governantes na prefeitura, no estado, têm feito ou poderiam estar fazendo para evitar também que Minas pode vir a sofrer algum tipo de tragédia ambiental? Olha, eu posso falar por Belo Horizonte, né? Nós estamos fazendo, depois de 40 anos, eu estou fazendo, o prefeito está continuando, a maior obra contra tragédias que em 40 anos na cidade. Eu acho que é um ponto de vista novo, que nós não podemos crucificar ninguém ainda. É uma pauta nova, a pauta do meio ambiente, da contenção, é uma pauta nova. E em Minas Gerais tem que ter um cuidado especial, porque se acontecesse em Minas Gerais, essa tragédia inesperada e inusitada e única que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu não sei qual seria a consequência, porque nós temos que lembrar que nós temos outra topografia e somos cercados por mineração por todos os lados. Então, eu não tenho dúvida que se acontecesse uma coisa dessa grandeza em Minas Gerais, a tragédia seria muito melhor, muito maior. Mas eu acho que é uma pauta que tem que ter calma e tem que é nova e tem que se estruturar para ela. Como é que está a sua relação com o atual time do Atlético? Está lhe dando prazer de ver? A gente tem visto a imprensa nacional tratar o Atlético já há algum tempo como um favorito pela quantidade de jogadores que tem, com passagens por seleção brasileira, e pelo desempenho mais recente de Gabriel Milito desde a sua chegada. O Atlético está te fazendo sorrir quando vê jogo na televisão? Tá. Nós estamos num ano muito bom, né? Nós temos que esperar começar o ano, mas o ano está muito bom. Eu acho que o treinador acertou, está acertando, mas o futebol a gente aprende o seguinte, né? O futebol só precisa de 3 semanas. Então vamos esperar dar uma encorpada, porque a gente tem compromisso de falar aqui, a torcida do Atlético espera que a gente fale e ela acredita, né? Porque a torcida é boba também. Então eu vou avisar para a torcida do Atlético. Eu estou com muita fé, mas vamos começar o Campeonato Brasileiro. Calil, qual a avaliação que o senhor faz enquanto uma pessoa que presidiu o Atlético, enquanto um ex-prefeito de Belo Horizonte, no que o Calil teve mais jeito para conseguir êxito naquilo que se propôs a fazer? Ou nos dois? Não, acho que o Atlético. Porque a prefeitura não é uma instituição bagunçada. Não era uma casa de mãe Joana. Tá? Eu não tenho nenhuma relação com o Márcio Lacerda, mas ele não deixou uma casa de mãe Joana lá para tomar conta, não. Ele deixou uma prefeitura muito organizada, que cada um foi lá e eu me ajeitei do jeito que eu achava que eu devia me ajeitar na prefeitura de Belo Horizonte. O Atlético não ganhava nada há 40 anos. O Atlético foi colocado numa prateleira que, como diz o Guilherme, está hoje.
Então o Atlético foi muito mais difícil. E deixa eu perguntar uma outra questão também sobre futebol que eu não posso fugir, Calil. O senhor foi um defensor durante muito tempo de que os clubes brasileiros tinham que se organizar de uma maneira melhor para discutir cotas de TV, para discutir uma série de fatores que naquela época sequer existiam quando o senhor estava na direção de futebol. Não se falava em vender, por exemplo, os direitos dos clubes para campeonatos, para mercados internacionais. Hoje nós estamos vendo 2 grupos constituídos no país para discutir o quanto o futebol brasileiro vai se organizar e vai fazer. Primeiro eu queria uma questão. Mudou muito de quando o senhor estava naquela discussão para a qualidade da discussão hoje em dia? Ou estamos mais ou menos na mesma cantilena? E o senhor vê esses 2 grupos apresentando coisas adequadas, inclusive... Então, quando o senhor traz, o senhor falou isso agora há pouco, né? Pontuou 2%, não tem voto. O senhor acha que está fazendo uma escolha errada? Ou que de fato vai manter o nome de Gabriel Azevedo ainda até chegar a outubro? Olha, nós estamos aqui discutindo eleição para Belo Horizonte e Tetaleta, então não vamos falar de traço. Nós temos que falar do Tramonte, do Viana, do Bruno, né? Da Duda, do Rogério e, obviamente, do Fuad. Então, nós vamos falar aqui desse rapaz aí que é presidente da Câmara, daquela menina que é secretária do Zema, e nós não vamos falar de eleição. Então, isso aí não existe como candidato. Então, nós temos que falar de quem realmente tem chance de ir para o segundo turno. O senhor teve foco muito importante durante as suas gestões, né? A primeira e a segunda, em uma melhoria das condições de saúde, né? Essa foi uma questão que era muito candente e é ainda para o eleitor a cada nova pesquisa que nós fazemos, aliada à segurança pública, a coisas dessa natureza. Então eu vou dar de barato, como se saúde tivesse sido um campo em que o senhor se viu exitoso. O que Alexandre Calil olha para a Prefeitura de Belo Horizonte por uma necessidade da cidade que ainda precisa ser contemplada? Eu vou tentar mencionar uma aqui que possa ainda não ser resolvida do ponto de vista do cidadão. A qualidade dos ônibus de Belo Horizonte ainda está distante do ideal. Esse é um problema, tem outros que o senhor vê e olha como um cidadão belo-horizontino, como ex-prefeito, e diz, isso aqui não está resolvido. Guilherme, existem 2 problemas que eu tentei muito e acho que até facilitou, porque agora deram subsídio para os ônibus, porque no meu tempo não tinha, era 0. Então a minha luta era mais difícil. Mas existem 2 problemas, sinceramente, que são problemas absolutamente nacionais. Tá certo? E você não citou. Primeiro, é morador de rua. Isso é um problema nacional, é um problema federal. Quem está morando na rua é um problema macro, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem em Tóquio. Morador de rua em Tóquio. Um grande problema para Tóquio. Nova York nem se fala. Estados Unidos nem se fala. Então, transporte público tem que ser resolvido e morador de rua tem que ser resolvido, mas pelo governo federal. Não vai adiantar subsídio, não vai adiantar nada. Então a gente mitiga o problema. A gente tenta mitigar, diminuir o sofrimento do transporte público. Mas seria profundamente injusto e demagógico qualquer candidato a prefeito falar em transporte público que vai solucionar, porque não vai. E o próximo ainda vai assinar um novo contrato de concessão, né? Que ainda é pior, que ainda vai sobrar para ele, porque o último que assinou, acho que foi o Fernando Pimentel, apanha até hoje. Então já tem a próxima vítima que vai apanhar 20 anos. E vai ser tudo colocado, xingado, esculhambado. Essa é outra vítima. Então, esses 2 problemas, de transporte público e morador de rua, o prefeito tem obrigação de diminuir esse problema. Mas nenhum candidato vai resolver. O senhor faz a mesma avaliação em relação ao metrô, Calil? Porque a gente até brinca aqui internamente, sempre que vem alguém fala sobre o metrô, né? O metrô de Belo Horizonte, a expansão do metrô na região metropolitana, tem vários pais. Na verdade, ninguém consegue. Eu tenho 30 anos e ouço a história do metrô há 30 anos. Ninguém consegue resolver de fato. É claro que seria uma resolução viável e muito interessante para a população da região metropolitana, para quem sai de cidades da região, precisa acessar Belo Horizonte e vice-versa. Mas parece que não tem solução. O senhor faz essa mesma avaliação do transporte público, dos ônibus para o metrô? Não, eu acho que nós perdemos o trem da história, né? Eu acho que o governador,
os governadores perderam a oportunidade dos presidentes amigos, né? Meus amigos, e eu falo isso tanto do PT como da direita e da esquerda, perderam a oportunidade. Então você pega hoje o metrô de Salvador, nós temos que lembrar que nós estamos na terceira capital do país, né? Salvador não é a terceira capital do país, acho que é a quinta. A quarta é Curitiba. Você pega os metrôs no Rio, mobilidade urbana no Rio, São Paulo, ou Curitiba, ou Salvador, é melhor que a de Belo Horizonte. Então, isso é igual ao hospital. Eu não abri o Hospital do Barreiro, a prefeitura não abriu, porque ela não tem capacidade financeira para abrir. Quem abriu foi o Michel Temer. Porque eu fui lá e consegui abrir o hospital com ele. É igual ao metrô. Não vamos querer que a prefeitura, um metrô há pouco tempo atrás, custava acho que 100 milhões de dólares o quilômetro, 200, não sei se é 400 milhões de reais ou 400 milhões de dólares, nem sei. É uma obra muito cara. Então, é o seguinte, ser amigo do presidente tem uma grande chance. Nós tivemos agora governadores amigos de ex-presidentes, né? Não foi nem um e nem dois, e não fizemos nem um metro, nem um palmo. Né? Então, é isso aí, são oportunidades que nós perdemos. E quando aparece um palmo e meio de metrô, aparece 15 pais. Então, acho que o pai do metrô tem que ser o governo federal. Você tem que ir lá e exigir do governo federal o metrô. Então, se nós temos hoje aí, eu acho que nós citamos aí o presidente do Congresso, tem ministro lá em Brasília, tem que conversar, agora tem que sentar na mesa com o governador, né? O governador não pode desacatar o presidente da República e pedir o metrô, porque não vai dar. Calil, aqui só, falando que com a Thalita, que perguntou do Gabriel Azevedo, 2,2% que ele teve na última data tempo. Mas eu queria perguntar uma outra coisa para o senhor. O senhor falou de governo federal, na campanha para governo do estado, o senhor esteve junto com o PT, junto com o presidente Lula, e a gente percebe hoje a sensação que teve um afastamento. Eu queria saber qual que é a relação do senhor hoje com o PT, com o Lula, e teve mesmo um distanciamento? Teve, mas nada teve. Nós fizemos uma aliança que era uma aliança de oposição, né, aos governos. E ele ganhou a eleição, eu perdi. E a relação minha com o presidente Lula foi próxima, nunca com o PT. Foi próxima, acabou e ele não me ligou. E nós não conversamos mais depois da eleição. Eu continuo pensando política de um jeito, ele continua pensando do jeito dele. Tenho o maior respeito pelo presidente da República. Tive uma ótima convivência com ele. Mas não é distanciamento. Ele tocou a vida para lá com a turma dele. E eu fiquei aqui com o meu grupo para ver o que nós vamos fazer em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Quando da sua última conversa conosco aqui de O Tempo, a Cíntia, nós tratávamos de federalização e tratávamos de regime de recuperação fiscal sem uma proposta mais concreta. Não havia ainda a clareza do que podia ser feito ou do que ia ser proposto pelo governo federal, e agora temos uma proposta marginal ali de federalização. Eu queria sua consideração, Calil, a respeito sobre as duas coisas. A primeira, o governo federal propõe uma adesão ao regime de recuperação fiscal vinculado a uma expansão de ensino. Esse é um bom caminho? O senhor acha que isso é o ideal? É uma proposta, inclusive, justa com o governo do Estado, dadas as condições financeiras? E a segunda, o senhor ainda está descrente que federalização deva ser algo factível de acontecer? Olha, nós temos um problema, como tudo no Brasil, político, né? Que os 3 estados que precisam muito do governo federal são a oposição. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Rio nem tanto Sim, assim, né? sim, muito, muito. O Rio é bom porque o Rio parou, não cumpre, então fica mais fácil para ele. Como Minas Gerais, não paga nada, então fica beleza. E acho que mais sofre mesmo é o Rio Grande do Sul. Mas, mais ainda. Mas eu acho que falta um debate sobre colocar esse percentual que não vai pagar na educação. Uhum. Tá certo? Porque isso aí não é educação, é aumento para professor. Tá? Porque a educação, a municipal, ela tem dinheiro de sobra. Belo Horizonte, que eu estou falando, que é a que eu conheço. Não tem problema. Então, falta um debate maior se é educação, se é saúde, se é infraestrutura, se é esgoto. Não estou falando de infraestrutura, de estrada, não, se é esgoto, se é universalizar o esgoto para a população. Eu acho que isso é um debate
muito mais amplo do que Minas Gerais precisa, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Rio de Janeiro. Então não vamos uniformizar, né? Voltando para o futebol, que nós gostamos, né, Guilherme? Eu preciso de centroavante, eu sei de goleiro. Então, peraí, eu vou arrumar goleiro para todo mundo. Não, presidente, o meu goleiro estou resolvido. Tá certo? Eu preciso de centroavante. Para colocar na linguagem que todo mundo conhece. Então, isso é um erro grosseiro. E federalizar agride minha inteligência. Porque se é para o Estado perder, vende que vai achar uma proposta melhor. A não ser que o governo federal fale assim, ó, a CEMIG vale 5. Eu, para ajudar, vou pagar 20. Mas primeiro tem que pôr no mercado. Já que vai perder, né? Porque eu não acredito que ninguém seja apaixonado por empresa pública só por ter empresa pública. Né? Tem que dar receita, então, né? Exatamente. Então, se você tem um cachorro, é porque você gosta do cachorro. Você não vai fazer o cachorro sofrer. Então, quer dizer, ou dá lucro ou não dá lucro. Se dá lucro, deixa comigo. Ué. Por que você vai levar a CEMIG que me dá lucro? Não, mas nós queremos, é uma filosofia liberal, que nós queremos abrir mão das empresas. Então, vamos colocar na iniciativa privada para ver se vai dar certo. Agora, toda empresa municipal é melhor que estadual e toda estadual é melhor que federal. Então, nós só vamos sucatear ainda mais o que está precisando de muito investimento. Estou dando o exemplo da CEMIG, que é uma das maiores empresas do Estado. Se não é a maior. Né? Eu quero passar para um assunto agora do qual nós não podemos fugir. Afinal de contas, nós gostamos de futebol. Como é que está a sua relação com o atual time do Atlético? Está lhe dando prazer de ver? A gente tem visto a imprensa nacional tratar o Atlético já há algum tempo como um favorito pela quantidade de jogadores que tem, com passagens para a seleção brasileira, e pelo desempenho mais recente de Gabriel Milito desde a sua chegada. O Atlético está te fazendo sorrir quando vê jogo na televisão? Tá. Nós estamos num ano muito bom, né? Nós temos que esperar começar o ano, mas o ano está muito bom. Eu acho que o treinador acertou, está acertando, mas o futebol a gente aprende o seguinte, né? O futebol só precisa de 3 semanas. Então vamos esperar dar uma encorpada, porque a gente tem compromisso de falar aqui, a torcida do Atlético espera que a gente fale e ela acredita, né? Porque a torcida é boba também. Então eu vou avisar para a torcida do Atlético. Eu estou com muita fé, mas vamos começar o Campeonato Brasileiro. Calil, qual a avaliação que o senhor faz enquanto uma pessoa que presidiu o Atlético, enquanto um ex-prefeito de Belo Horizonte, no que o Calil teve mais jeito para conseguir êxito naquilo que se propôs a fazer? Ou nos dois? Não, acho que o Atlético. Porque a prefeitura a prefeitura não é uma instituição bagunçada. Não era uma casa de mãe Joana. Tá? Eu não tenho nenhuma relação com o Márcio Lacerda, mas ele não deixou uma casa de mãe Joana lá para tomar conta, não. Ele deixou uma prefeitura muito organizada, que cada um foi lá e eu me ajeitei do jeito que eu achava que eu devia me ajeitar na prefeitura de Belo Horizonte. O Atlético não ganhava nada há 40 anos. O Atlético foi colocado numa prateleira que, como diz o Guilherme, está hoje. Então o Atlético foi muito mais difícil. E deixa eu perguntar uma outra questão também sobre futebol que eu não posso fugir, Calil. O senhor foi um defensor durante muito tempo de que os clubes brasileiros tinham que se organizar de uma maneira melhor para discutir cotas de TV, para discutir uma série de fatores que naquela época sequer existiam quando o senhor estava na direção de futebol. Nos falava em vender, por exemplo, os direitos dos clubes para campeonatos, para mercados internacionais. Hoje nós estamos vendo 2 grupos constituídos no país para discutir o quanto o futebol brasileiro vai se organizar e vai fazer. Primeiro eu queria uma questão. Mudou muito de quando o senhor estava naquela discussão para a qualidade da discussão hoje em dia? Ou estamos mais ou menos na mesma cantilena? E o senhor vê esses 2 grupos apresentando coisas adequadas, inclusive para os interesses do Atlético? Olha, eu não vou falar de Atlético, eu não sei, estou por fora. Né? Eu estou completamente afastado e não quero nem participar com esse povo. Mas o futebol empobreceu. Né? O futebol está mais pobre. Apesar de tudo, porque se você pegar proporcionalmente, o Atlético em 2013 foi o segundo em pay-per-view do Brasil. Era Flamengo, Corinthians e Atlético. E pay-per-view era dinheiro na veia. E a gente tratava do assunto na mesa. Nós não tinha banco tomando conta da gente. Né? Hoje uma liga é um banco, outra liga é outro banco.
né? Me parece que é o BTG e o XP. Então a gente mesmo resolvia. Então, com exceções eu acho que a Leila é disparada a melhor dirigente do futebol brasileiro, disparado, né? Botou os homens todos no bolso, que era desesperado, era só uma mulher corajosa e competente. O futebol precisa ter coragem, né? Então não adianta pôr o futebol em mão de covarde, que vai, mas depois não vai. E ela é corajosa. Então, com exceção da Leila e de um ou dois, acho que aquele rapaz do Fortaleza também faz um trabalho brilhante, agora assumiu lá e tudo, o futebol piorou muito. Calil, e em relação ao Cruzeiro ter vendido a SAF, qual que é a sua avaliação? Você acha que isso foi positivo? Olha, eu conheço muito bem o Pedro, né? Que é meu amigo. O Pedro é um apaixonado, realmente apaixonado pelo Cruzeiro. O Pedro é um apaixonado. O Pedro nunca avalizou o Cruzeiro, não. O Pedro botou dinheiro dele dentro do Cruzeiro. Ele não dá aval, não, ele dá dinheiro. Então, acho que o Cruzeiro fez um grande negócio. Um grande negócio. Porque a SAF que se desenhou no Cruzeiro não tinha a menor condição de tocar o Cruzeiro. Queria voltar num ponto aqui que envolve política, mas um pouco do futebol também. A polêmica no entorno da construção da Arena MRV. Quando o senhor ainda estava à frente da prefeitura, o senhor imaginava que a construção da Arena MRV, envolvendo os vereadores e as solicitações de licenças ambientais que a gente tinha, a questão do trânsito, o impacto que tinha ali, que daria tanta confusão numa construção que era tão esperada, que envolve a economia, o entorno ali da arena, mas você esperava que fosse dar tanta confusão, cara? Não, mas a confusão não foi com a Arena, foi comigo. O alvo é o... Ô, gente, eu não gosto tão grosseiro, tão grotesco. Vocês acompanham a política do Arena. Foi feito a CPI em cima de mim. Eu era o alvo da CPI e foi falado, foi debatido durante 90 dias. Tá certo? Foi lá arquiteto que fez, depois foi engenheiro, CEO, cara que nunca tomou conhecimento de nada, tá lá em vez de cuidar de ponto cego, tá lá falando, depois em CPI. Não me convocaram não, Thalita. Porque eu mandei uma carta. Porque estavam morrendo de medo. Ué. Eu mandei uma carta para a Câmara que eu ia depor pessoalmente, na minha CPI, que eu era o acusado. Eu não fui indiciado. Eu não fui indiciado na CPI. Não teve coragem, aquela mocinha lá não teve coragem de me indiciar. Que eu ia lá falar tudo que eu tinha para falar. Não me deixaram depor numa CPI que era sobre mim. Abuso de poder. É molecagem absoluta sobre tudo. Feito por moleques da Câmara e do Atlético. Eu sou moleques. Fizeram isso comigo. Agora, eu não quero falar disso, né? A entrevista está ótima, está gostosa. Não vamos falar de molecagem que foi feito comigo, tentando denegrir o que eu coloquei. Gente, história não apaga. História você pode não gostar de ler, ser analfabeto e ignorante. Tá certo? Você pode ser analfabeto e ignorante. Não quero ler a história, mas a história está no livro. Não sai não, tá? Calil, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e queria te fazer uma última pergunta. O Alexandre Calil é feliz participando da política atualmente? Tem algo que te desaponta na política? Tem algo que te deixa extasiado com fazer política ainda? Olha, eu sou feliz. Eu dei uma entrevista ontem para a Rádio São Paulo, e o cara falou, você é famoso por ser sincero? Eu falei, não. Eu sou famoso por não tolerar alguém falar, na política é assim. Não, na política não é assim. Entendeu? Na vida, a gente é como é. Se for no futebol, se for na política, se for na família, se for para tratar filho, tratar neto, tratar mulher, tratar funcionário, a gente é o que é. O que me irrita profundamente é que na política é assim. Então, na política não é assim. A política é feita com seriedade por gente séria, com palavra com quem tem palavra, com vagabundagem para quem é vagabundo. Então é isso. Então nós temos que parar de falar que na política é assim. Política é a vida. A vida é política. A vida da gente, a sua vida é política, a vida da Cíntia, da Thalita, nós somos políticos, fazendo política. Desde tratar a sua esposa quando você chega em casa, né, até você tratar seu funcionário e seu colega de trabalho. Então eu não aceito a coisa, então eu sou feliz do meu jeito de fazer política.
e não abro mão dele. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, nosso convidado aqui na FM O Tempo. Muito obrigado mais uma vez por essa conversa aqui conosco, Calil. Até uma próxima oportunidade. Como temos eleições municipais, o senhor sabe que nós vamos chamar novamente. Tá, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Quero agradecer também a Cíntia Castro, a Thalita Marinho. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na FM O Tempo. Pode nos acompanhar e ver a entrevista completa no youtube.com/otempo. Também estará disponível no nosso portal otempo.com.br e, claro, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.